Muito bom dia. Estes são tempos novos que exigem, portanto, soluções novas. Antes de mais, uma primeira palavra de profundo reconhecimento para a compreensão de cada um dos membros da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz e também de todos aqueles que nos dão o prazer, de não sendo ainda membros, conosco comungar a cada domingo, a cada quarta-feira, conosco ir construindo uma igreja que, como temos dito, faça Deus sorrir. Como disse há pouco, estes são tempos novos que exigem soluções novas. E, portanto, apesar de ter sido uma decisão bastante difícil, a direção da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tomou na quarta-feira passada a decisão de, atendendo às recomendações e informações da Direção-Geral de Saúde, suspender os seus cultos, as suas reuniões presenciais. Como disse, foi uma decisão muito difícil, mas que pensamos ter sido perfeitamente adequada, justa, uma decisão que, embora nos prive a todos de uma das nossas maiores alegrias na vida, que é, como diz a palavra de Deus no Salmo 133, versículo 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E, portanto, apesar de, para nós, ser uma alegria encontrarmos-nos a cada quarta-feira, a cada sábado, a cada domingo, nas reuniões públicas da nossa Igreja, apesar, portanto, de estarmos firmemente convencidos de que faz parte da nossa vida com Deus, da nossa vida em Cristo, comungarmos e louvarmos e orarmos e lermos e estudarmos todos juntos, apesar de profundamente convencidos de que tudo isto então engrandece a nossa vida, tomamos a decisão de, por causa do Covid-19, limitarmos às nossas casas a nossa vida e, portanto, até informação em contrária, criarmos condições para, não presencialmente, mas através dos meios tecnológicos que hoje nós temos, podermos ainda assim irmos nos encontrando. E pela primeira vez encontramos esta forma de explanar a Escola Bíblica Dominical. Cada domingo, entre as 10 e as 11, costumamos fazê-lo e esperamos e oramos para que o mais rapidamente possível possamos de novo estar todos juntos com as Bíblias abertas a estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Enquanto não o podemos fazer, uma palavra de profunda solidariedade, de profundo consolo, antes de mais, para quem está infectado, não só no nosso país, mas por esse mundo fora. São vários milhares de pessoas, certamente alguns irmãos nossos em Cristo, que estarão neste momento a pedir que Deus os livre desta pandemia. Oramos por todos, por aqueles que já entregaram o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, fazendo-o parte das suas vidas, entendendo que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, mas oramos também por aqueles que ainda não o fizeram. E oramos para que, através desta dificuldade, possam perceber que a nossa vida sem Deus é menor, que a nossa vida sem Deus não tem significado, não tem sentido. E, portanto, oramos em primeiro lugar por aqueles que estão infectados. Oramos também por aqueles que estão a tratar das pessoas que estão infectadas. Os profissionais de saúde, os voluntários, são muitos milhares de pessoas por esse mundo fora que estão a pôr a sua vida em perigo, que estão a não considerar tão importante a sua própria vida em prol daqueles que estão infectados. Oramos também por esses, que Deus lhes dê sabedoria, determinação, coragem, força para prosseguir com a ajuda que é necessária a todos aqueles que de outra forma certamente perderão a sua vida. Oramos também pelos governantes do nosso mundo, que saibam tomar as decisões corretas, que saibam a cada momento avaliar, monitorizar a situação e que Deus lhes dê o entendimento, mesmo que não sejam seus filhos,
mas acreditamos que Deus atua e pedimos nesta hora que Deus possa ser com todos aqueles que estão a governar, seja ao nível do governo, seja ao nível das instituições de saúde, seja ao nível de todos aqueles que podem e devem tomar decisões e que elas sejam bem tomadas para que esta pandemia o mais rapidamente possível possa passar. Oramos, portanto, por todos. Oramos pelo nosso mundo. Oramos pelo nosso país. Oramos pela nossa cidade. Oramos pela nossa igreja. E que este sentimento, hoje, à distância, nos una e nos aproxime de Deus. A cada domingo, como disse, entre as 10 e as 11, a Igreja Evangélica Batista reúne-se para estudar a Palavra de Deus. E durante as últimas semanas estivemos a estudar, ainda que brevemente, o livro de Números. Como sabemos, a Bíblia está dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, os primeiros 5 livros da Bíblia são os livros atribuídos à autoria humana de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E, nas últimas semanas, estudamos, portanto, o livro de Números. Originalmente era conhecido como o livro do deserto. Depois da tradução pela Septuaginta, ficou conhecido como o livro de Números. Exatamente porque o livro de Números é marcado por 2 contagens, 2 censos da população. Um primeiro censo logo no princípio do livro de Números e um segundo censo já mais para o fim do livro. E porquê? Porque o início do livro de Números, ou o livro do deserto, é o início de uma caminhada. Como estamos a ver na apresentação ao lado. Uma caminhada que fez com que milhões de pessoas saíssem do Egito. O povo de Deus, que estava escravizado por um período de cerca de 400 anos. Porque os faraós, como diz a palavra de Deus, os faraós foram sucedendo-se sem se lembrarem, sem conhecerem a importância de José, sem darem, portanto, valor à libertação e à sobrevivência que José tinha proporcionado a todo o Egito. E, portanto, durante esse tempo, o povo foi ficando escravizado. E o livro de Números conta, então, a primeira geração daqueles que saíram, daqueles que sabiam o que era estar escravizado às ordens de Faraó e dos seus governadores. E os primeiros 14 capítulos do livro de Números contam a história da primeira geração, a geração dos que saíram, seguindo a rota que estamos a ver ali. Chegando a Cades Barneia, tiveram a possibilidade de entrar na Terra Prometida. Mandaram então 12 espias para perceber como seria essa conquista da Terra Prometida. Dos 12 espias, 10 disseram: sim, senhor, a terra é como Deus nula prometeu. Não, senhor, nós não temos condições de a conquistar. 2 dos espias disseram: sim, senhor, a terra é como Deus nula prometeu. Sim, senhor, Deus com certeza vai ajudar-nos. O povo não quis aceitar este último convite, esta última certeza dos 2 espias, Josué e Caleb. E não só não aceitaram esta última opção, como inclusivamente quiseram matar Moisés. E, portanto, foram condenados a viver no deserto até que esta primeira geração desaparecesse. Os capítulos 15 a 25 do livro de Números contam exatamente a segunda parte desta travessia, a parte da coexistência entre as 2 gerações. A primeira geração que tinha saído do Êxodo e uma segunda geração que ia nascendo. E os capítulos 26 a 36 contam, então, a história desta segunda geração do Êxodo, ou seja, todos aqueles que foram nascendo, até que finalmente estivessem em condições de novamente confiar no Senhor e então sim conquistar Jericó e a partir daí abrir-se para eles a terra que Deus lhes tinha prometido. Deuteronômio capítulo 18 e versículo 15. Eu vou pedir que possamos abrir todos juntos a Bíblia
E vamos, ao longo destes próximos minutos, muitas vezes abrir a palavra de Deus, porque é assim que nós a conseguimos estudar. Então, eu vou pedir que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, que é o livro que vamos estudar, então, ao longo das próximas semanas. Ou desta forma, ou, se Deus quiser, de forma presencial de novo e o mais rapidamente possível. O livro de Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 15, diz que o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a ele. A ele ouvirás. E depois o versículo 16, Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 16, diz: segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Versículo 15, então, outra vez. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti. Mais tarde, muitos anos mais tarde, Atos, capítulo 3 e versículo 22. Vamos agora ao Novo Testamento. Vamos ao livro de Atos. Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos, mas mais corretamente Atos do Espírito Santo. Atos, capítulo 3 e versículo 22. Diz assim: disse, na verdade, Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto eu vos disser. De forma muito coerente. Então, Moisés estava a apontar para Jesus. Jesus é então o profeta que o povo deve ouvir definitivamente. E é muito interessante que o Senhor Jesus usou muitas vezes trechos do livro que vamos então agora começar a estudar, o livro de Deuteronômio. Eu vou pedir que possamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Vamos então abrir as Bíblias em Mateus capítulo 4. É uma passagem muito conhecida, mas é uma passagem também muito significativa. E diz assim Mateus capítulo 4 e versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Certamente todos sabemos muito bem, ou todos nós já ouvimos falar, pelo menos, desta história, em que Jesus foi levado ao deserto. Em circunstâncias muito especiais, estava em jejum, não tinha comido durante os últimos 40 dias, estava numa situação de fragilidade física e foi levado então. E foi-lhe oferecido pelo diabo a seguinte tentação. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículos 2 e 3. Diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, na sua humanidade, tinha fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O Senhor Jesus estava com fome. Durante as últimas 40 noites e 40 dias não tinha comido. Ora, o Senhor Jesus usou exatamente uma passagem do livro de Deuteronômio para responder ao tentador. E essa passagem é exatamente Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3. Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3. Diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8 e versículo 3. Vamos voltar a Mateus capítulo 4. Então Jesus respondeu. Lembremos-nos que no versículo 3 o tentador lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Com certeza que Jesus podia fazê-lo. Mas, versículo 4, Mateus capítulo 4 e versículo 4, diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava a citar as Escrituras e estava a citar, não por acaso, o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3. E porquê? Porque Deus cuida das nossas necessidades. Então, esta é a primeira citação em relação à tentação de Jesus, é a primeira citação de Deuteronômio relativamente a uma grande necessidade humana. A necessidade humana que muitas vezes se sobrepõe à nossa necessidade espiritual, que é as nossas necessidades materiais. O tentador não desistiu. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Salta do pináculo do templo. Com certeza que os anjos te susterão. E Jesus respondeu com mais uma citação do livro de Deuteronômio. Desta vez, Deuteronômio capítulo 6 e versículo 16. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 16. Diz assim: Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Ou seja, Deus cumpre sempre as suas promessas. Mesmo quando o povo pensa que ele está esquecido. Vamos voltar ao capítulo 4. Se és filho de Deus, atira-te. Respondeu-lhe Jesus. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a segunda lição. Deus não só cuida das nossas necessidades, mas Deus cumpre as suas promessas. A seu tempo, como costumamos cantar. Depois o tentador continuou, Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Vamos voltar então a Mateus. Desta vez, então, a terceira tentação. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ou seja, o que o diabo estava a tentar era que Jesus, pela troca de todos os reinos deste mundo, se prostrado se encurvasse a ele. E Jesus respondeu, uma vez mais, com Deuteronômio. Agora, Deuteronômio capítulo 6 e versículo 13, que diz assim: O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Ainda outra passagem de Deuteronômio. Agora Deuteronômio capítulo 10 e versículo 20. Deuteronômio capítulo 10 e versículo 20 diz assim: Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ora, se voltarmos novamente a Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então respondeu Jesus, versículo 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Só Deus pode ser adorado. Então, isto mostra que Jesus não só conhecia muito bem as Escrituras, ele é Deus, mas foi capaz de as aplicar. E aplicar em situações próprias, em situações específicas. De alguma maneira, estes três episódios, estas três tentações, significam e simbolizam aquilo que nós passamos também na nossa vida. A tentação de colocar a materialidade acima da espiritualidade. Transformar pedras em pão, quando Jesus tinha fome. Quantas vezes nos sentimos fragilizados, quantas vezes nos sentimos fracos, quantas vezes sentimos que é possível atingir algum patamar de materialidade na nossa vida. Lembremos-nos nestas circunstâncias, Deus cuida das nossas necessidades, desde o Velho Testamento, que é essa a promessa. Uma outra possibilidade, uma outra tentação, uma outra eventual exaltação da nossa parte, saltar do pináculo do templo, ou seja, colocar Deus à prova. Deixa-me fazer isto para ver se realmente Deus cuida de mim. Deixa-me tomar esta decisão e que Deus me acompanhe nas suas consequências. Mais uma vez, Deuteronômio capítulo 6 e versículo 16. Não devemos colocar Deus à prova porque Deus cumpre as suas promessas e não os nossos desejos.
Uma outra possibilidade, uma outra tentação, simbolicamente, nós tentarmos-nos colocar numa situação de eventualmente perceber ou tentar que outro possa ser colocado no lugar de Deus. Até mesmo nós próprios. Mais uma vez, desde a Antiguidade, desde Deuteronômio capítulo 6 e versículo 13, só Deus pode ser adorado. Então, estes 3 episódios aos quais Jesus respondeu com passagens do livro de Deuteronômio, de alguma maneira são uma introdução àquilo que vamos considerar nesta manhã. Esta lição da Escola Bíblica Dominical está muito focada no valor da vida. Está muito focada naquilo que deve ser, nesta manhã, o nosso pensamento pela preservação, pela exaltação da vida humana. E esse é o assunto de hoje. Deus valoriza a vida humana e deseja que o seu povo também lhe dê valor. E vamos tomar como referência 2 passagens bíblicas, 2 passagens do livro de Deuteronômio. A primeira está no capítulo 5, a segunda está no capítulo 19. Já lá vamos. Antes disso, quando olhamos para esta imagem, certamente não haverá grande dúvida em associá-la a algo que felizmente faz parte das nossas vidas. Sabemos que a justiça, é disso mesmo que estamos a falar, sabemos que a justiça é hoje vista de uma maneira bastante escrutinada pelas sociedades ocidentais, pela sociedade moderna. Há quem veja nela grandes dificuldades e certamente todos nós percebemos que a administração da justiça não é sempre feita da melhor forma. Ainda assim, todos nós acreditamos que vivemos num Estado de direito. Todos nós acreditamos que vivemos num Estado em que a justiça funciona. Talvez não, eventualmente, à velocidade que todos gostaríamos, talvez não de forma completamente cega, como a imagem assim o mostra. Ainda assim, penso eu, acreditamos todos na justiça. E podemos pensar em vários tipos de justiça. Se estivéssemos em modo presencial, como é normal, certamente se abriria aqui um debate. As lições da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz são muito participadas. Muitos falam, muitos irmãos e irmãs intervêm com os seus comentários, com as suas achegas, com as suas opiniões, e muito bem, e é isso que enriquece a nossa lição. Desta maneira não o podemos fazer, infelizmente. E, portanto, para além do convite de que todos aqueles que eventualmente me estejam a ver o mais rapidamente possível se possam juntar a nós presencialmente, ainda assim pensei e transmito 3 tipos de justiça. Eventualmente quem me está a ver, que é licenciado em Direito e que é jurista, ou que é juiz, ou que é oficial de justiça, ou que tem conhecimentos técnicos muito maiores do que eu nesta área, que não domino, se estiver aqui alguma coisa que não esteja completamente bem, que esteja eventualmente ultrapassada, peço desculpa. O meu objetivo não é discutir tecnicamente o pormenor da justiça, é tão só dar uma panorâmica portanto está em baixo, em nota de rodapé, o local onde fui buscar esta definição dos tipos de justiça, e portanto não é o objetivo a questão técnica, é só para percebermos que há tipos diferentes de justiça, e certamente quando nós pensamos em justiça, eventualmente estaremos a pensar em aplicações diferentes, em conceitos diferentes, em tipos diferentes de justiça. 3 possíveis tipos são estes. A chamada justiça comutativa, ou seja, aquela que tem a ver com relações entre os membros da sociedade colocados num plano de igualdade, portanto todos nós, a tal justiça entre nós, digamos assim. Uma justiça que poderemos chamar geral ou legal, que é sobretudo dedicada à questão das relações jurídicas entre a sociedade e os cidadãos, por exemplo, no que diz respeito aos bens,
aos serviços públicos e do bem-estar, tendo em conta o que isso nos proporciona enquanto cidadãos numa sociedade. E, finalmente, podemos falar num tipo de justiça mais direcionado para as questões distributivas, a justiça distributiva, ou seja, aquele tipo de justiça que tem a ver com as relações jurídicas que o Estado estabelece com os cidadãos. O desempenho de funções atendendo a critérios de igualdade, de mérito, de necessidade, de modo a reduzir os desequilíbrios sociais e a proporcionar o bem-estar social entre as pessoas. Portanto, sem entrar em questões obviamente técnicas, esta questão da justiça é algo que nos preocupa e seja de forma mais entre nós, entre cidadãos, seja tomando então como ponto de partida as relações entre a sociedade e os cidadãos ou as questões do Estado com os cidadãos, sendo qualquer uma destas áreas da justiça, certamente todos nós queremos que haja justiça. Mas esta questão coloca uma outra, que é a questão da autoridade. Ou seja, para que a administração, para que este conceito de justiça seja corretamente aplicado, tem de haver uma autoridade que defina, no fundo, aquilo que é justo, tendo em conta cada um destes tipos. Ou seja, tem de haver um referencial externo para que qualquer um destes tipos de justiça depois seja verdadeiramente bem aplicado. E é esta questão da autoridade que está além da justiça que nos merece alguma reflexão durante esta manhã e que vai ser pano de fundo para considerar então aquelas duas passagens que há pouco foram referidas, que estão no livro de Deuteronômio, a primeira então no capítulo 5, versículo 6 a 21 e a segunda no capítulo 19, dos versículos 1 a 13. Posto isto, vamos avançar. Este é um mapa que já há pouco vos mostrei, é um mapa que de alguma maneira descreve esta imensa jornada de milhões de pessoas que saíram então do Egito rumo à Terra Prometida, com este círculo que podemos ver aqui no deserto de Zim, à volta de Cades Barneia, portanto aquela tal cidade onde pela primeira vez o povo podia ter decidido conquistar a Terra Prometida, e certamente Deus seria com eles, mas não acreditaram que Deus estaria com eles e por isso andaram mais 40 anos à volta do deserto, até que todos aqueles que tinham desconfiado e duvidado da promessa de Deus morressem e se levantasse uma outra geração que estivesse então em condições de confiar no Senhor para finalmente conquistar a Terra Prometida. E porquê é que vos mostro este mapa juntamente com um outro que está aqui, que é um mapa mais tardio e que dá conta então da distribuição do território conquistado pelas tribos, a divisão de Canaã entre as 12 tribos. Porque estes mapas são importantes para nós nos contextualizarmos no assunto. Vamos ler Deuteronômio capítulo 5 e versículo 17. Deuteronômio capítulo 5 e versículo 17. Espero que todos nós já tenhamos as Bíblias abertas. Deuteronômio capítulo 5 e versículo 17 é talvez um dos mais pequenos versículos de toda a Bíblia. Simplesmente diz: não matarás. Ora, ao prepararem a conquista de Canaã, e todo este livro de Deuteronômio é como que não uma repetição, cópia daquilo que Moisés tinha dito, tinha vindo a dizer ao povo, mas é como que uma compilação, preparando esta nova geração, e eu vou colocar de novo um slide que nós já vimos, que está aqui, preparando então esta nova geração, a tal segunda geração do Êxodo. Portanto, de alguma maneira, o livro de Deuteronômio diz respeito aos discursos de Moisés, principalmente a esta segunda geração, e portanto o livro de Deuteronômio não é uma repetição, é uma
apropriação, é uma atualização, é uma contextualização de tudo aquilo que Moisés tinha vindo a dizer, mas em preparação para a conquista da Terra Prometida a esta segunda geração do Êxodo. Então, voltamos ao capítulo 5 e versículo 17. Muitos certamente se perguntarão, mas se os 10 mandamentos foram dados a Moisés e estão descritos, e Moisés escreveu essa outorga, essa dádiva dos 10 mandamentos de Deus ao povo, através então de si próprio, em Êxodo capítulo 20, porquê repeti-los agora em Deuteronômio capítulo 5? Exatamente porque o povo que tinha ouvido esta outorga dos mandamentos em Êxodo capítulo 20 não é o mesmo agora de Deuteronômio capítulo 5. Esta é a segunda geração do Êxodo. É então a geração daqueles que se preparam para conquistar Canaã. E, portanto, de alguma maneira era necessário recuperar essa informação, atualizá-la, tendo em conta que o povo agora ia mudar de condição. Iam passar de escravos no Egito, depois seminómadas no deserto, durante o tempo em que Deus, através do maná, os sustentou, através do tabernáculo e da coluna de fogo que os guiava e que determinava a sua jornada e que dizia quando é que eles deviam parar e quando é que deviam prosseguir. Então, o povo ia mudar de condição, ia mudar para uma condição de sedentário, ia mudar de uma condição de seminómada para uma condição de pastoreio, de agricultura. E, portanto, o povo ia fixar-se na sua própria terra. Tinha de saber agora viver em comunhão, mas na terra. E, portanto, era necessário novamente dizer aquilo que era, como alguém disse e muito bem, o compasso moral. Então, de alguma maneira, os 10 mandamentos são este compasso moral, esta forma de ministrar a vontade que Deus tinha para que o povo vivesse corretamente, agora que ia herdar uma terra que Deus lhe dava. E esta parte, este capítulo 5 de Deuteronômio, está intimamente ligado com o capítulo 4. No capítulo 4, versículo 6, e por favor abram as vossas Bíblias, no capítulo 4 e versículo 6 lemos assim. Vamos começar pelo 5. Diz: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Exatamente aquilo que eu disse há pouco. E depois diz assim o versículo 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os. O quê? Os mandamentos, os estatutos, os juízos, que estão no versículo 5. Diz, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, muito interessante. Se tiverem uma caneta e se quiserem sublinhem. Certamente este grande povo é grande, sábio e inteligente. Ou seja, aqui esta questão de que o povo não tinha só Deus como guia das suas próprias vidas, como vamos ver do ponto de vista horizontal, as relações uns com os outros, mas também do ponto de vista vertical, a sua relação com Deus, mas de alguma maneira a apropriação deste compasso moral, a aplicação na vida do povo seria a forma de que os outros à volta dissessem assim: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, ou seja, o testemunho. E, portanto, Deuteronômio capítulo 4, versículos 6 a 21, de alguma maneira são esta introdução à lógica que Deus quer que o povo mantenha durante a sua vida, agora que vão herdar a terra. E incluído
neste compasso moral. Os versículos 6 a 21 do capítulo 4 mostram, portanto, como eu disse há pouco, que os mandamentos tinham esta dupla dimensão, que depois já vamos recuperar com as palavras do Senhor Jesus, quando lhe perguntaram qual é o maior dos mandamentos. Mas os 10 mandamentos têm esta dupla dimensão, a dimensão horizontal e a dimensão vertical. Os primeiros mandamentos têm a ver com o relacionamento do povo com o seu Deus. Os segundos mandamentos têm a ver com a relação do povo entre si. E, portanto, esta dupla dimensão está perfeitamente estabelecida. O Senhor Jesus vai recuperá-la e vai explicá-la de forma sábia, como sempre ele falou. Mas é muito interessante que o sexto destes mandamentos, e é sobre esse que nos vamos fixar hoje, Deuteronômio capítulo 5 e versículo 17, diz simplesmente: não matarás. Ora, esta questão da tradução talvez seja mais corretamente entendida se nós percebermos que, na realidade, e dizem os entendidos, e dizem os tradutores do hebraico, que a palavra é homicídio. Ou seja, o não matarás, mais corretamente, seria não cometerás homicídio. E esta não cometerás homicídio tem uma base. E a base, mais uma vez, e é por isso que a Bíblia deve interpretar-se com a própria Bíblia, a base está no início, está em Gênesis, está no livro do princípio de todas as coisas. E não podemos separar Deuteronômio capítulo 5, versículo 17, de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Então, eu vou pedir que, por favor, abram as Bíblias em Gênesis capítulo 1, logo no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas não é sobre isso que vamos falar. Versículo 26 diz: também disse Deus. E vou ler então o versículo 26 e 27. Recordo Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Muito importante. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, o não matarás de Deuteronômio capítulo 5 e versículo 17, o não cometerás homicídio, tem a ver exatamente com esta impossibilidade, ou pelo menos esta indignidade absoluta, que é alguém, por algum motivo, achar que pode substituir-se a Deus e, portanto, retirar alguma coisa que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Evidentemente, hoje estamos confrontados com situações que não são novas, mas que são novas do ponto de vista legal. Ou seja, por exemplo, quando olhamos para o aborto indiscriminado, quando olhamos para problemas como a eutanásia, certamente, e durante muitos anos, foi relativamente fácil resolver esta questão. Ou seja, não é legal. Não é legal praticar o aborto. Não é legal praticar a eutanásia. E muitas vezes, de forma talvez bastante simplista, refugiávamos nesta desculpa. Não é legal. Portanto, nem sequer vamos pensar nisso. Ora, as sociedades modernas, e principalmente no mundo ocidental e por essa Europa fora, há cada vez mais países onde o aborto é legal, em qualquer circunstância, onde a eutanásia começa também a ser legal. Ora, o facto de ser legal torna-o uma prática aceitável? E essa é a grande questão para nós, enquanto cristãos. Vivemos em países, muitos de nós, em que quer o aborto indiscriminado, quer a eutanásia são legais. A pergunta é, o facto de serem legais torna essas práticas aceitáveis? Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. Salmos capítulo 139. Vamos agora ao livro dos Salmos. É um livro poético, mas é um livro também
com doutrina. Salmos capítulo 139. E gostava então que rapidamente pudéssemos deixar um dedo em Deuteronômio capítulo 5 e versículo 17, mas vamos fazer uma viagem a Salmos capítulo 139. O Salmo 139 é um salmo dedicado ao mestre do canto, é mais um salmo de Davi, o rei, que escreveu uma boa parte dos salmos que hoje temos então no cânon das Escrituras. Salmos 139 e versículo 14. Penso que agora já temos todos as Bíblias abertas, então vamos ler. Diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Não há qualquer dúvida que toda a palavra de Deus vai no sentido de que a vida é criada por Deus. Uma vida que é criada ainda antes do nascimento. Lucas é uma passagem também muito conhecida, talvez nem sempre utilizada nestas circunstâncias, mas certamente, principalmente por volta do Natal, muitos de nós lemos e relemos esta passagem. Está no Evangelho de Lucas 1. Lucas capítulo 1, versículo 41. Vou fazer uma curta pausa, então vamos todos abrir as nossas Bíblias e então, com a Bíblia à frente, vamos ler Lucas, Novo Testamento, Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, logo no princípio, Evangelho de Lucas capítulo 1 e versículo 41. Ouvindo esta, sabemos que era Isabel, a prima. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Mas, ouvindo a criança lhe estremeceu no ventre. Ou seja, nós acreditamos que a vida humana é formada mesmo antes do casamento, do nascimento. E, portanto, a vida é formada por Deus, criada ainda antes do nascimento. Logo, a preservação da vida humana deve ser algo que nos define enquanto cristãos. Deus, e não as leis sociais mutáveis, define o que está certo e o que está errado. E o que está certo é nós preservarmos a vida humana. E, portanto, se cada um de nós é feito à sua imagem, como diz Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, acreditamos que nós o somos criados ainda antes do nascimento, de modo assombrosamente maravilhoso, como vimos em Salmos capítulo 139 e versículo 14. Então agora vamos para Deuteronômio. Mais uma vez, vamos para esta ideia da preservação da vida humana. O povo estava prestes a entrar na Terra Prometida. Estava prestes a mudar de condição social, de seminómadas para sedentários. Iam possuir a terra que Deus lhes havia de dar, a terra que já lhes tinha prometido. Era necessário então criar regras de sã convivência. E eu vou então ler, antes de mais, são alguns versículos que estão em Deuteronômio capítulo 19, versículos 4 a 10, e que mostram uma vez mais esta valorização da vida humana, tendo em conta que evidentemente haveria problemas. O Velho Testamento, o Novo Testamento, está cheio de exemplos de homens e mulheres de Deus que erraram, que pecaram, que não foram perfeitos. A palavra de Deus que diz que não há um justo nem um sequer. A única pessoa que passou por este mundo sem pecar foi Jesus Cristo. E por isso, ao morrer na cruz, não morreu por causa dele, mas morreu por causa de cada um de nós. De resto, todos pecamos. E o Velho Testamento e o Novo Testamento está cheio de bons exemplos de homens e mulheres que, como nós, pecaram, mas que foram capazes, alguns deles, de pedir perdão a Deus. E os problemas existem dentro das nossas famílias, existem no nosso trabalho, os problemas existem no clube quando nós
jogamos futebol ou ténis de mesa, ou seja o que for. Os problemas existem nos nossos empregos, os problemas existem na nossa sociedade, os problemas existem no nosso país, os problemas existem no nosso mundo. Não há ninguém que neste momento não tenha problemas. Certamente cada um de nós, eu que vos estou a falar, cada um de vós que me está a ouvir, vai ter problemas para resolver amanhã. Quer fique em casa, quer vá trabalhar, quer esteja preocupado mais ou menos com a situação que estamos a viver e que certamente nos vai provocar nas próximas semanas desafios certamente, e se calhar alguns de nós vão ser desafiados a perceber que estão sem emprego, alguns de nós vão ser desafiados a perceber que eventualmente têm de pagar mais pelas coisas que estão a dever. Alguns de nós vão perceber que eventualmente vão contactar com a doença ou até, quem sabe, com a morte de alguém à nossa volta. Todos nós temos desafios, todos nós temos problemas, todos nós temos circunstâncias em que não fazemos aquilo que é correto ou que fazemos aquilo que não está correto. Os problemas existem e, portanto, Deus sabia que o povo ia enfrentar problemas. E este discurso de Moisés também é um discurso que tem a ver com a solução em sociedade para não impedir que alguns problemas existam, mas para fazer com que as consequências sejam minoradas. E, portanto, Deuteronômio capítulo 19, versículos 4 e 10, mais uma vez tem a ver com questões relativas à falha na manutenção da vida humana. Então diz Deuteronômio capítulo 19, versículos 4 a 10. Este é o caso tocante ao homicida que nelas se acolher, para que viva. Aquele que sem o querer ferir o seu próximo, a quem não o aborrecia de antes, assim aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração e o alcance, por ser cumprido e o caminho e lhe tira a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia de antes. Versículo 7. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, versículo 9, desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3. Finalmente, versículo 10, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Ou seja, o que é que quer dizer? Certamente que haveria situações de homicídio. Certamente haveria situações em que, por qualquer circunstância, alguém ficaria sem a vida. E estamos numa época em que o mais lógico, o mais normal, seria a vingança. Olho por olho, dente por dente, a vingança. Se aquele matou, então deve ser morto. E para que não houvesse abuso, para que não houvesse mais derramamento de sangue, nestes versículos nós temos aqui uma clara delimitação àquilo que deve ser feito em cada circunstância. Os versículos 4 a 7 são muito interessantes porque, à custa de exemplos que seriam exemplos da vida de todos os dias, alguém que vai ao bosque cortar lenha, alguém que inadvertidamente acaba por, numa circunstância certamente terrível e infeliz, mas sem intenção, involuntariamente, portanto, sem premeditação, como se diria agora, penso eu, ao nível da justiça moderna, acaba por tirar a vida de alguém. Ora, o que seria normal seria, como diz aqui os versículos, que entrasse o vingador de sangue, no versículo 6. Quem era o vingador de sangue? Era exatamente um parente próximo, um parente masculino mais próximo, que teria como responsabilidade vingar aquilo que tinha acontecido. E, portanto, o vingador de sangue era literalmente o remidor de sangue. Levítico capítulo 25, versículos 48 e 49, diz que este remidor tinha outras funções.
E nós sabemos até, através de outra história bíblica, a história de Ruth, que Boaz era então este remidor. O remidor de sangue, ou o remidor, tinha então a responsabilidade, por exemplo, de resgatar um parente que ficasse condenado à escravidão, tinha a responsabilidade de se casar com a viúva e criar os filhos de um parente próximo em nome do falecido, tinha, portanto, como vimos, a responsabilidade de vingar a morte de um parente, mas podia também acontecer que este vingador de sangue fosse tirar a vida de alguém que inadvertidamente tinha morto o seu parente próximo. E, portanto, aqui nesta passagem o que nós temos, e como estamos a ver neste mapa, eram as cidades refúgio. O que eram as cidades refúgio? Eram exatamente sítios em que alguém se refugiava à espera que a justiça fosse feita. Ora, este conceito é um conceito que nós diríamos, um conceito muito moderno, é um conceito muito interessante, mas que uma vez mais mostra que Deus está interessado na preservação da vida, para que não houvesse derramamento de sangue de uma forma inusitada, de uma forma absolutamente desprovida de sentido. Então, estas cidades, estas três que estão referidas na passagem que lemos e outras três que estão referidas numa outra passagem mais além, e que são então estas 6 cidades refúgio que estamos a ver neste mapa, seriam então estes locais para onde um homicida se deslocaria à espera que fosse feita justiça. E se essa justiça determinasse na cidade de onde vinha que de facto ele tinha morto inadvertidamente, ele ficaria na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse. Estava assim cumprida a pena, que não era uma pena de vida, não é? Portanto, não era uma pena de morte, era uma pena a que era condenado, porque ainda que não tivesse sido culpado, mas inadvertidamente tinha tirado a vida a alguém. E, portanto, tinha provocado dano, tinha provocado consequências negativas, não só àquele que tinha perdido a vida, em primeiro lugar, mas à sua própria família. E, portanto, estas cidades de refúgio funcionavam exatamente tinham exatamente esta função, a função de preservar a vida de alguém que tinha morto, ainda que inadvertidamente alguém. Ora, de alguma maneira, no Novo Testamento, quando foi perguntado a Jesus, e eu gostava que nós pudéssemos então ler Mateus capítulo 5, e é muito interessante quando nós podemos manobrar a palavra de Deus, podemos circular pela palavra de Deus, podemos retirar dela os seus ensinamentos. Mateus capítulo 5. E eu gostava que nós pudéssemos ler versículos 21 a 26. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 26. Diz assim, em relação a estas questões do homicídio, Jesus estava a responder a perguntas. E diz, por causa destas questões do homicídio, logo no início do seu ministério terreno, Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Estamos em Deuteronômio. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas depois diz o versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem preferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, se no Velho Testamento a cidade refúgio funcionava como âncora, como escape àquele que involuntariamente tinha morto alguém, no Novo Testamento o Senhor Jesus vai mais além. Fala em ira, fala em insulto. Já não é preciso matar alguém. Certamente que a ira, o insulto, a dívida, não é digna de um cristão. Então, de alguma maneira, esta
questão da cidade-refúgio potencia a lógica no Novo Testamento que o Senhor Jesus nos oferece. A nossa cidade-refúgio é Jesus Cristo. Não temos nenhuma cidade-refúgio física. Já não precisamos de nenhuma cidade-refúgio. Se inadvertidamente nós cometermos algum pecado, saibamos que o Senhor Jesus é a nossa cidade-refúgio. Mateus capítulo 22, vamos avançar um pouco. Mateus capítulo 22, alguns capítulos mais à frente. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Vale a pena lermos estes versículos da palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Vou fazer um compasso de espera. Agora que penso que todos nós já temos as Bíblias abertas, vamos ler estes versículos. Enquanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, se reuniram em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que é que o Senhor Jesus estava a dizer com estes mandamentos? O primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, com tudo o que tens. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se voltarmos a Deuteronômio, vamos voltar então a Deuteronômio capítulo 5 para percebermos o que é que o Senhor Jesus estava a falar. Porque se repararmos a partir do versículo 6, o Senhor Jesus passa a reproduzir então os 10 mandamentos. E reparamos que o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, versículo 8, versículo 9, nem as adorarás. E depois diz o versículo 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o versículo 12, guarda o dia de sábado para o santificares. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo, pronto. E estes mandamentos, estes 4 mandamentos, cumprem aquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ou seja, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 22, resumiu os primeiros 4 mandamentos a este, o primeiro, que é os mandamentos que falam desta relação vertical, ou seja, a nossa relação com Deus. E depois diz no versículo 39, o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus resumiu todos os mandamentos que estão a partir do versículo 16 do capítulo 5 de Deuteronômio. Honra a teu pai e tua mãe, o quinto. Não matarás, o sexto. Não adulterarás, o sétimo. Não furtarás, o oitavo. Não darás falso testemunho, o nono. Não cobiçarás aquilo que não é teu, o 10º. E, portanto, estes 6 segundos mandamentos, digamos assim, a segunda parte, a tal relação horizontal, ou seja, a nossa relação entre nós, está resumida no versículo 39 de Mateus capítulo 22. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Ou seja, se voltarmos então a Deuteronômio capítulo 19, vamos então, alguns segundos, vamos voltar a Deuteronômio capítulo 19, nos versículos 4 a 10, quando se fala então nas cidades refúgio, o que nós temos aqui é um apontar para a salvação que é oferecida por Cristo. Estamos quase a terminar. Vamos avançar um pouco, mais alguns minutos. Se estivéssemos em modo presencial, não estou a controlar o tempo, mas calculo que seriam 11 da manhã, não sei, talvez. E eu diria assim: peço desculpa, mas deem-me só mais 10 minutos. Não sei se vai ser necessário tanto. Deuteronômio capítulo 19, versículos 11, 12 e 13. Diz assim: mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades, as tais
cidades-refúgio, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador de sangue para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem. Pode parecer uma passagem bastante difícil, uma passagem bastante dura. Com efeito, depois de Moisés abordar aquilo que seria um crime involuntário, ele nesta passagem fala de algo que já não é tão voluntário assim. Ou seja, seria aquilo que hoje diríamos um crime premeditado. E procurei de forma esquemática, de vez em quando gosto de esquematicamente apresentar alguma ideia fundamental. De maneira esquemática, podemos dizer que normalmente um crime premeditado, e sem entrar em questões técnicas do ponto de vista psicológico, do perfil, nada disso, a Escola Bíblica Dominical não envolve questões técnicas, mas assim, senso comum, diremos que um crime premeditado, qualquer que ele seja, é precedido por imaginei uma roda dentada, uma sucessão de sentimentos. E certamente concordarão que muitas vezes estes sentimentos andam à volta destas três dinâmicas: o rancor, a mágoa, a violência, que são intergerados entre si, que rodam, que circulam, tipo rodas dentadas. A violência tem a ver com a mágoa e também tem a ver com o rancor tem a ver com a violência e com a mágoa, e estes entre si. Não é difícil perceber que uns sem os outros não existem, mas que uns e outros entre si colaboram para que alguma coisa negativa aconteça. E, portanto, é isto que está descrito entre os versículos 11, 12 e 13. Nós temos, e preparei este singelo quadro, que fala e que resume de alguma maneira aquilo que era considerado um crime capital no Velho Testamento. Estamos no Velho Testamento, está bem? E aquilo que mereceria que alguém que praticava cada uma destes delitos não fosse digno da tal vida que Deus lhe tinha concedido. E cada uma das passagens certamente não será agora à altura, mas certamente se algum de vós estiver eventualmente a tirar notas, ou se através do chat, através de uma mensagem, solicitar esta apresentação PowerPoint. Portanto, as apresentações PowerPoint da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista são dadas a quem as quiser. Portanto, se não quiser agora tirar apontamentos e quiser solicitar a apresentação, com certeza que lhe será facultada. Mas e, portanto, não vamos ler cada uma daquelas passagens que aqui está indicada, mas estes chamados crimes capitais no Velho Testamento eram a idolatria e a bruxaria, Levítico capítulo 20, versículos 1 a 6, a violação do sábado, como vimos que era um dos mandamentos, Números capítulo 15, versículos 32 a 36, o desrespeito aos pais de forma continuada, de forma abusiva, não era um episódio, evidentemente, certamente cada um de nós já o fez e já pediu desculpa por isso, mas o desrespeito contínuo, de forma constante aos pais, honra a teu pai e a tua mãe, também é um dos mandamentos, com promessa. Deuteronômio capítulo 21, versículos 18 a 21, o rapto, Êxodo 21, 16, a bestialidade, Êxodo 22, 19, a homossexualidade, Levítico 23, e o adultério e estupro, Deuteronômio capítulo 22, versículos 22 a 27. Ou seja, todos estes, estamos a falar no Velho Testamento, todos estes delitos eram considerados indignos da vida humana. Não estamos num sistema como nós hoje temos, num sistema político de monarquia ou democracia. Não tinha ainda acontecido as revoluções liberais ou as constituições, e, portanto, não estamos a falar de regimes
modernos. Estamos a falar de teocracias. Estamos a falar de um regime em que este tipo de pecado, este tipo de violação da lei, não era a violação da lei civil apenas. Era também um pecado contra Deus. E, portanto, era considerado algo que ofendia a dádiva da vida que Deus tinha proporcionado. Nesse sentido, encobrir a transgressão do culpado era considerado culpa. E, portanto, os versículos que acabamos de ler, se à primeira vista parecem demasiado duros e demasiado agressivos, mais uma vez têm de ser entendidos enquanto parte de uma lógica de vida em que, no futuro, este povo que estava a ouvir o discurso de Moisés estaria em condições de se governar a si próprio, no sentido em que teria de criar as condições para que fosse possível viver em sociedade. Ora, em sociedade, alguém que encobrisse o culpado, a transgressão do culpado, estava a ser igualmente culpado. Mais uma vez, a ideia de que a justiça é algo que deve defender a santidade da vida. Um dos versículos que nós lemos e que se calhar passa um pouco despercebido é o versículo 9. Deuteronômio capítulo 19 versículo 9, que diz assim: desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras cidades. Ou seja, ama a Deus, anda nos seus caminhos e certamente vais conseguir resolver a maior parte dos teus problemas. Portanto, diríamos que é uma medida profilática. Ou seja, se amares a Deus, se andares nos seus caminhos, com certeza que não é preciso estas coisas. Agora, se te afastares e se estas coisas acontecerem, não só é culpado aquele que as pratica, como aquele que encobre a transgressão de quem o pratica. Estamos mesmo a chegar ao fim. E como é normal, gosto sempre de terminar com uma pergunta para reflexão. E a pergunta que deixo durante esta semana é exatamente esta. O que vou fazer, de acordo com aquilo que consideramos, de acordo com aquilo que estudamos, o que vou fazer durante a semana para mostrar a graça de Deus ao meu próximo? Ou seja, de que forma é que eu vou mostrar que pela graça eu tenho vida, pela graça eu tenho a possibilidade de uma vida com Deus, não por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu mereço, mas por aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, que me dá a possibilidade de, pela graça de Deus, eu ter então o seu Espírito. Ou seja, Deus está conosco. A palavra de Deus diz que o Consolador é aquele que geme por nós com gemidos, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, de que maneira é que através da minha vida, quer seja de maneira presencial, quer seja agora de uma maneira mais recatada, mas o que é que eu vou fazer durante a semana para mostrar a graça de Deus ao meu próximo? Deixo esta questão, despeço-me de cada um de vós, não sei se até para a semana, mas que Deus nos acompanhe e que nós possamos, ainda que numa situação de a distância, nós sermos capazes de cumprir a sua mensagem, a sua palavra e que possamos manter os laços que nos unem e que Deus nos acompanhe durante esta semana. Graça e paz.